Vamos para mais um cafezinho e vamos terminar de falar de orientação a objeto, design de código, essas coisas que eu falei semana, vamos lá? Bom, para quem não viu os cafezinhos da semana, se você caiu de paraquedas aqui, essa semana, e aí assim, se você não percebeu, o cafezinho é uma playlist, vai na página do canal, segue a playlist lá, segue o canal e vê que os cafezinhos são uma playlist. Então assim, olha o número desse cafezinho, acha o cafezinho, olha os cafezinhos anteriores, né? Eu falei a semana toda sobre orientação a objetos, sobre design de código, eu usei esse livro como um gatilho para falar, né? E aí, assim, esse livro aí tem algumas outras coisas, né? Mas, assim, o mais importante dele, assim, o que eu acho mais relevante, eu falei hoje, assim, tipo, hoje não, dessa semana, tentei resumir ele. Não foi resumido, mas, assim, tem muita coisa que eu deixei de fora, né? Mas, assim, o, o grosso não, assim, a ideia básica dele, né? Tipo, que é fazer com que os objetos sejam antropomorfizados, né? Que essa é a ideia básica desse livro, né? Fazer com que os objetos sejam antropomorfizados, que você possa lidar com ele, né? E se quiser ver mais alguns, deixei vários posts, vou deixar alguns posts desse livro. E aí, no final, assim, o que eu quero falar sobre para fechar isso, né? Eu quero falar uma ideia de uma outra pessoa. Ela chama Rebecca Withersbrock, eu não sei como é que pronuncia esses nomes gringos aí, né? E ela tem um paper, acho que é um paper, um livro também, assim, tem um post na página dela, que é chamada Design Orientado a Responsabilidades. Ela tem um processo ali, um framework de identificar responsabilidades. Se você quiser ler, assim, eu acho isso muito anos 90, assim, sabe? Onde as pessoas criavam um framework para como identificar a responsabilidade, aí faz um canvas lá, não sei o quê, aí vamos botar aqui, lista das responsabilidades, assim, pra mim, eu gosto, e aí eu acho que é uma coisa minha, né, assim, eu gosto de processos subjetivos, né, por isso que eu gosto de design de código, e eu acho que identificar a responsabilidade é um processo subjetivo, então, a primeira coisa que eu faço, gosto muito da ideia dela de, assim, a gente tem, qual que é a ideia básica do Responsibility Driven Design? Cada objeto tem que ter uma responsabilidade. Aí se ele é ser único ou não, aí fica a questão, né? Mas os objetos, eles vão passar mensagens para os outros dadas as responsabilidades dele. Então, por exemplo, eu falei ontem, não sei se foi ontem, de uma requisição para. O cara não, você tem uma requisição para desabilitar promoções de um livro, né? E aí eu tinha um objeto lá que ele era uma entidade do cache, né? E tem um outro lá que era a entidade do banco relacional. E aí eu fazia. O que normalmente as pessoas fazem é. Eu tenho o cliente do cache, eu gero a chave do cache e passo o cliente. Aí eu tenho aquele código que gerar a chave bagunçada em todo o meu código. E assim, por que eu não encapsulo aquilo ali em um objeto? Eu não tenho que chamar de helper. Eu tenho um helper que gera todas as chaves. Não, não. Você pode até ter lá sei lá, um cache keys, e aí ele gera a chave específica daquele objeto, né? Então, em vez de ter um objeto que gera todas as chaves, eu tenho um objeto que gera cada chave. Então, assim, por quê? Porque, assim, no caso da entidade lá, a entidade de livros, né? Eu tenho eu tenho um conceito livre. A chave do livro pode ser diferente da chave de qualquer outra coisa ali na minha loja, ou sei lá, diferente da chave do carrinho, né? A lógica de validar o cache de um carrinho, com certeza vai ser diferente da loja de validar um cache de um livro. Porque, imagina assim, você tem uma loja digital, o carrinho ele vai ter ali, sei lá, 10 horas Se a pessoa deixou o negócio no carrinho ali, em 10 horas você tem que tomar uma atitude, né? Ou você apaga aquele cache, ou você, sei lá, manda um e-mail pro cara, lembrando dele, né? E o do livro não, do livro aquele cache ali vai ter usado enquanto tiver uma alteração naquele livro, né? Então, são lógicas diferentes, por isso tem que ter classes diferentes, porque se a gente ficar criando helpers ali, orientado pelo cliente, porque é isso que a gente faz, né? A gente foca na tecnologia, a gente acha que a tecnologia. Então, assim, a gente vai assim, não, eu tenho. Isso aqui é tudo que cache vai estar aqui. Não, cara, tudo. Assim, a responsabilidade de quê? Gerenciar o cache. E aí, assim, aí chega na questão do manager, que foi uma das primeiras coisas que eu falei, né? Se você tem um nome manager, tá errado. Porque, assim, a responsabilidade não. Você não pode ter uma macro responsabilidade, né? Tem que ter micro responsabilidades. A
Responsabilidade é lidar com o cache do livro. Pronto. Ali você tem uma responsabilidade micro. Você vai dar uma responsabilidade mais micro. E a Rebeca, ela vai trabalhar assim, ela vai dizer que o software, né, o software orientado a objeto, né, tem que botar essa condição, porque obviamente existem softwares que eles não seguem esse padrão, eles são diferentes, assim, né? Ele vai ser uma dança de objetos, onde vários objetos vão passar responsabilidades e passar para outros, né? Então, por exemplo, ali, tem um cara que eu defini qual que é a minha, no caso que eu falei ontem, né? Se não lembra, volta no cafezinho de ontem, né? Eu tenho uma requisição lá, que eu até expliquei por que é melhor usar, em vez de usar DTO, por que usar request, né? A requisição desabilitar promoções para o livro, né? E aí aquilo dali já tem um identificador. E aí quando eu pego aquele, o framework faz a serialização daquela request, passa para baixo, aí vai e consulta o cache, invalida o cache, depois ele vai no banco de dados e altera o banco de dados. Então, quando eu tenho esse fluxo, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma dinâmica de diversos objetos. Então, eu tenho a requisição que eu recebi ali, né, que eu recebi do sistema operacional. Eu tenho o meu, provavelmente, o meu cliente ou uma coisa que encapsula o cliente do cache, tem o meu cliente do banco de dados ali, eu encapsulo o cliente do banco de dados, que normalmente é o Hibernate. No Hibernate eu instancio as instâncias, ou as entidades que ali eu defino como eu quero alterar, ou sei lá, eu faço as queries, né? Muita gente gosta da entidade, o conceito eu não gosto muito de usar a entidade, né? Quando eu usava o Hibernate, eu fazia tudo muito próximo ao banco, né? Tipo, aí eu gerava, eu quero desabilitar o cache. Aí o que a pessoa pegava? Pegava o objeto do cache, alterava, não sei o que, e depois salvava de novo, fazia o merge, né? Eu não gostava disso. Eu falava assim, eu fazia uma query de desabilitar o cache. Tipo, e aí eu pegava o ID e desabilitava o cache. E aí eu fazia um if, se aquele objeto não existisse, eu retornava falso, e se existisse, eu retornava true, né? Então, eu fazia isso para quê? Para melhorar a performance até, né? Tipo, em vez de fazer duas consultas ao banco, por que não faz uma consulta ao banco, né? Mas o conceito da Rebeca é isso, de você identificar suas habilidades, definir para quem vai ser feito. Então, se eu tenho um objeto, eu vou definir para quem ele vai ser feito, ver com quem eles interagem. Então, assim, um dos canvas que ela põe lá, né? Eu até tô com o paper aberto aqui, né? Ver quais são os objetos que ele colabora, né? Quais são as responsabilidades dos objetos que ele colabora e definir isso, né? Escrever isso, né? E uma das coisas que eu não falei assim, né? Que assim, a gente é muito raro ver os times fazendo design do que vai ser feito, né? Tipo, eu sempre faço um design, um prévio design, né? Hoje em dia é até difícil, que eu já tenho muito na cabeça, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Por exemplo, esses dias eu peguei uma funcionalidade no Kafka Stream lá, que a gente tem, que era, o cara tinha feito, alguém tinha feito um negócio sem usar o Kafka Stream como deve ser usado, né? O cara usou em memória, e eu já tinha visto aquele código e falei assim, isso vai dar merda, isso vai dar merda. E aí chegou o ticket, olha, a gente identificou que acontece tal problema. Então eu falei assim, eu sei, já sabia que tava aqui. Por que que você... Porque eu não ia mexer no código dos outros, né? Ah, e aí eu peguei e eu pensei, na hora que eu recebi, eu já pensei, vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que fazer uma classinha que faz isso, isso e isso, passabilidade disso aqui, esse código dá pra personalizar. Já pensei, já cheguei nessa conclusão, né? Até porque assim, eu conheço muito do Kafka Streams e já tenho experiência, né? Mas é um bom, se caso você não tenha experiência assim, é um bom momento antes de você começar a implementar as coisas, antes de você entrar ali vou codificar, pensar. Pensa, identifica assim, faz o primeiro faz uma análise assim. Pensa só, um médico ele nunca vai operar alguém sem antes fazer uma consulta, fazer uma anamnese, né? Tipo, ele vai entender qual que é o problema, como é que estão as coisas, quem que é o paciente, qual que é a idade do paciente. Ele nunca vai chegar assim, vamos abrir ele e ver o que tem. Não, não vai, não vai. Ele pega, identifica o problema, faz uma análise, vê o que está acontecendo. Então, assim, você vai pegar o ticket, primeiro analisa o ticket, vê assim, olha, esse é o ticket, é isso que eu tenho que fazer, esse é o comportamento identificado hoje, esse é o comportamento esperado. Depois eu ver assim, olha, eu identifiquei que isso é implementado aqui, é assim que funciona, é assim que funciona. Entende o projeto, entende o código,
E depois você vai mexer. Porque assim, eu já tive essa ansiedade de chegar a querer mexer, e aí você vê, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Aí você vai mexer, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega com essa postura de tá tudo errado, não sei o quê, a gente mexe em coisas que não deveria mexer, não deveria mexer, assim. A gente tem que ser. Eu falo que eu sou muito conservador quando vou mexer em software, assim. Eu olho aquilo dali, eu falo, vou ter muito cuidado. Às vezes, quando eu já entendo bastante, eu falo assim, eu vou quebrar toda essa merda aqui, vou refazer tudo, né? Meu gerente, o diretor falava assim, o Vitor é o cara do refactoring, né? O cara que ele olha o código e fala, eu quero refatorar isso, eu quero refatorar isso, né? Tanto que essa semana eu fiquei louco, louco, louco pra refatorar uma classe. Eu falei assim, cara, não tem necessidade, detalhe. Eu ia passar 2 meses refatorando um negócio que é responsabilidade de outro time vai lidar com ele. Isso, eu só não queria eu só não queria que, tipo, por causa de um problema dos caras, do código dos caras, eu ficasse resolvendo pepino, né? Ah, tanto que eu jogo a culpa pra eles. Falo, olha, tipo, desculpa, você tem que me explicar isso. Ah, não, mas eu não tô matando. Isso aí, mas tipo, o projeto é seu. Você criou o projeto, o legado é seu. Você tá na empresa, responde aí, né? É, Mas voltando aqui, né? Assim, o design de código é uma coisa muito importante, assim. Uma das coisas que eu tava falando ontem de DDD, eu fiz um vídeo gravando sobre DDD. Então, se você não viu o vídeo, tá errado, vai lá e vê o vídeo. Brincadeira, né? Às vezes eu falo tá errado aí na ironia, tá, pessoal? Porque assim, você vê o vídeo na hora que você quer, não quero te forçar nada. Eu não vou fazer aquelas, assim, aquelas capas. A, a metodologia que vai mudar a forma de você desenvolver software. Veja o quanto antes, né? Não vou fazer isso porque isso só gera fome. Se você tiver tempo, vê o vídeo do DVD, é bom, vai te ajudar em algumas coisas. Se você não sabe, se você já não usa DVD, né? Mas voltando aqui, que eu até esqueci o que eu tava falando, né? Muitas vezes a gente encara alguns comentários dizendo assim: refatorar código não precisa, design de código não precisa. Tudo isso é balela, galera. Assim, tipo, porque primeiro que a gente tem que pensar uma coisa: por que existe design de código? Por que existe. E eu tenho uma palestra que eu dei uma vez chamada Uma Filosofia do Design de Código, né? Por que as pessoas pensam em design de código? Assim, por quê? Porque a grande questão é que, assim, isso está baseado em filosofias, né? Que assim, a gente é humano, e o humano ele consegue lidar com um conjunto limitado de informações, né? Acho que a psicologia fala que a gente tem até 7 informações que a gente sempre consegue lidar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar número telefônico, a gente quebra em conjuntos de 3, por exemplo, 222, 555, 777. A gente quebra conjunto de 3 porque a gente consegue lidar com esse número limitado. A gente, se der 10 números pra gente, separar e contar e falar um a um, a gente não consegue. A gente vai ter que juntar dois, por exemplo. Eu não consigo falar 75, 7, 5, 8, 3. Tipo, não, 75, 83, né? A gente junta isso pra quê? Porque nosso cérebro consegue lidar com um número limitado de informações, né? E o design de código serve para isso, né? Então, quando a gente está falando aqui de separar responsabilidades e interagir com elas, a gente tá falando de, tipo, quando eu pego um conjunto, eu vou ali só pensar na responsabilidade. E isso faz o quê? Isso facilita o desenvolvimento, diminui o número de erros. Então, assim, se eu sei que por exemplo, se eu sei que aquela classe ali é só lida com a responsabilidade de gerar a chave do cache do livro, eu sei que aquela classe ali só lida com a responsabilidade de gerar o cache do livro. Então, se eu tô naquela chave, eu nunca pergunto o que fazer assim, tipo, o cache do livro, ele é gerado como? Qual que é a chave dele? Se eu saio daquela classe, eu tenho que confiar que aquela classe está correta, né? E aí você pode criar a teste unitária para aquela classe, falar assim, não, é assim que eu quero. E outra coisa, ninguém precisa mais saber como é que cria chave para o livro. Você tá ali. Se você um dia precisar mudar, você vai ver naquela classe. Então você acaba liberando responsabilidade. Você acaba de parar de lidar com algumas complexidades que você não quer lidar. A gente não, assim, eu não quero lidar com complexidade de todo mundo. Tanto que eu até tenho alguns vídeos aqui que eu falo de, tipo, design de código é sobre encapsular a responsabilidade, porque assim, a gente não consegue lidar com a complexidade de tudo. E quando a gente lida com complexidade de tudo, a gente acaba criando problemas para nossa cabeça. E aqui a gente acaba lidando com. A gente acaba. Assim, quando a gente tem que decorar 10 números, a gente acaba esquecendo alguns, né?
a gente acaba esquecendo algumas coisas. Quando a gente tem que lidar com várias coisas, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Então, pensar em design de código, pensar em código de manutenção, não pode ser uma coisa mecânica, como existem regras, né? Ela é naturalmente alguma coisa subjetiva. Assim, por mais que seja ali, eu consigo ter 5 regrinhas aqui, não sei o quê. Não, eu estou falando de responsabilidades, né? Não é só a classe tem que ser pequena. Não é só isso. Não é só isso. Ela tem que ter uma responsabilidade, né? Aliás, é muito engraçado que o autor daquele livro lá, que eu não gosto de citar, ele tem um paper, não é um paper, né? Tipo, ele tem uma coisa que é no formato de artigo, é porque foi feito antes do blog, né? Tipo, antes do blog, a gente tinha assim, vou escrever um texto aqui, né? E aí a pessoa escrevia um texto e mandava para a ACM, lá, as revistas, né? Então a gente tem muita coisa em formato de artigo que é antes do blog, né? E ele fala, ele lista, ele tenta fazer um resumo de toda essa pesquisa que existe em área de design de código, que ele lista 5 princípios, que é o famoso SOLID, tem até um texto sobre isso. E o primeiro dele é o Single Responsibility, né? Que é a responsabilidade única. A classe tem que ter responsabilidade única. E se não me engano, quando ele fala no meu texto, o que eu fiz? Eu fiz um texto sobre esse assunto, que eu fui lá, eu li o artigo dele. Que é engraçado que o Solid, antes do Solid, que muita gente só pensa no Solid, né? Por quê? Porque as pessoas não querem dar diagnóstico, as pessoas querem regra. Antes do Solid, ele tem os problemas, os mau cheiros, os bad smells, né? Bad smell é uma outra área de pesquisa de pesquisa em design de código, né? Então, em engenharia de código. Então, você tem os bad smells, né? Então, o Solid, ele é orientado pelos bad smells. Se você não vê o bad smells, tipo, eu tenho um texto lá, eu vou deixar o texto aqui que é sobre Solid, que eu destrincho esse artigo dele, que, aliás, é uma coisa boa. Eu não gosto dessa coisa de resumir em 5 pontos. Tanto que, assim, a gente vê, quando a gente faz assim, eu vou resumir em 5 pontos, o que as pessoas esquecem? Elas esquecem do resto. E aí você mata a discussão. Você destrói toda a discussão, entendeu? Isso é o grande ponto de, eu quero resumir tal coisa em 5 pontos pragmáticos. Não, não faça isso, cara. Não faça. Se você quer tornar as pessoas mais burras, faça. Faça. Porque aí está atingindo seu objetivo. Se seu objetivo for, eu quero vender um método meu que vai deixar as pessoas mais confiantes e vai tornar os códigos deles mais ruins, faça isso. Faça. Mas, sei lá, pra mim é meio tipo, cara, eu não cumpri o objetivo, sabe? Porque só se o objetivo for vender, né? Se o objetivo for vender, beleza. Faz. Seja livre, né? Então é isso, pessoal. Esse era meu cafezinho da semana aí. Eu falei design de código, né? Falei um monte de coisa. Fiz um vídeo de DD. Espero ter te ajudado alguma coisa aí. Recebi alguns comentários positivos sobre essa série aí, principalmente do grupo de pessoas que estão no canal. Muito obrigado. Eu espero te ajudar alguma coisa. E se tiver ideia de cafezinho, manda aí, compartilha, curte, manda aí naquele grupo de zap de pessoas que ficam comentando as coisas que eu falo, às vezes eu vejo, né, umas pessoas aí que comentam os meus cafezinhos, comentam as minhas coisas aí, né, tipo, as pessoas acham que o cafezinho eu faço é direcionado a eles. Se eu não sigo o canal, não é, né? Valeu, pessoal, muito obrigado e bom dia pra vocês.